E falando em saúde, a gente vai seguir falando sobre dengue. Tem bastante pergunta aqui. A doutora Carolina Pontes continua aqui comigo. E tem recadinhos para a doutora Carolina. Eu vou dar um aqui bem legal. Ó. Doutora Carolina, devo minha vida a ela. Maravilhosa, profissional espetacular. Luz Rosana, paciente aí, é isso? Querida Luz, um abraço para ti. Vamos lá. Olá, boa tarde. Gostaria de saber da doutora se dengue dá vômito e também um sintoma, se é também um sintoma ou não ocorre. Obrigada, a pessoa não se identificou, mas muito obrigada pela participação. Obrigada. Então, algumas pessoas, pelo mal-estar, elas podem ficar enjoadas e podem ter vômito. E o vômito e a dor abdominal, inclusive, são sinais de alerta. Quando a pessoa está com uma suspeita de dengue ou com um caso diagnosticado de dengue, é um dos sinais de alerta, sinais de perigo, que a gente chama, que a pessoa precisa ser vista novamente pelo médico, precisa ser reavaliada. Por quê? Se ela está vomitando, ela não vai conseguir ingerir todo o líquido que ela precisa para poder fazer o tratamento. Então, muitas vezes, essa pessoa vai precisar de hidratação endovenosa. Todo cuidado, então. Boa tarde, a Lourdes está perguntando, não se torna mais barato detetizar a cidade do que ficar esperando as pessoas ficarem doentes? E aí, doutora? Então, na verdade, não adianta só detetizar, porque a detetização ela vai agir basicamente sobre o mosquito, não sobre ovos, né? E a gente sabe que o mosquito ele não respeita fronteiras. Então, ele pode voar, ele voa algumas longas distâncias. Então, não adianta eu detetizar aqui e daqui a pouco ali já tem outro mosquito, já tem outro criatório. É muito mais barato cada um fazer a sua parte e parar de acumular lixo e parar de acumular materiais onde vai acumular água. Eu acho que se cada um pensar nisso, as coisas devem andar. As nossas plantinhas também a gente tem que Exatamente. cuidar, né? Às vezes a gente nem se dá conta que está acumulando água em casa. Então, dá uma geral, né? Olha, principalmente se mora em casa, né? Ou se tem sacada no apartamento, dá uma geral. E dentro de casa mesmo, que não tem sacada, né? A gente abre janela, tá quente. Olha os potinhos, né, das plantas, veja no lixo se não tem coisa molhada, tampinha de garrafa, plástico que está no chão jogado, potinho de iogurte. A gente tem que dar uma olhada nisso, dar uma geralzona. Vamos aproveitar que estamos falando de dengue, né? E vamos fazer isso. É muito importante para a saúde de todo mundo. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Graziela. Gostaria de fazer uma pergunta. Como saber se um bebê está com dengue? Quais seriam os sintomas? São os mesmos que os adultos? Graziela, muito obrigada pela pergunta, doutora. Então, no bebê, sim, ele pode ter febre, só que o bebê ele não vai dizer que ele está com dor de cabeça, que ele está com dor no corpo. Então, geralmente, o bebê ele fica irritado, ele fica choroso. E a mãe sabe reconhecer o choro de dor, né? Sabe reconhecer um choro de fome, de fralda molhada, né? Vai perceber que o seu bebê não está legal. E tem que ser visto pelo pediatra, né? Bebê com febre alta, de início súbito, e que ficou prostrado, ficou caído, está irritadiço, ou ao contrário, está até mais letárgico, mais apagadinho, mesmo, mais dengoso. Que é aí o nome, né? Tem que ser visto por um pediatra, porque a dengue em crianças pequenas, ela é sempre considerada dengue grave até se prove o contrário, tem que ser visto. Eu recebi uma informação aqui, a Vigilância Epidemiológica de Xaxim acabou de divulgar a informação que o município possui 177 focos do mosquito. É bem perigoso mesmo, né, doutora? Por isso que a gente precisa falar bastante sobre esse assunto, né? Precisa sim. Vamos lá, mais perguntas. Tem uma cisterna, uso pedra de cloro, não deixo o mosquito entrar na caixa, uso as redes necessárias. Aí o pessoal dando um bom exemplo. Obrigada por partilhar com a gente a informação aqui. Umas outras perguntinhas aqui. Usar calça comprida, meias e roupas claras protege do mosquito, doutora? Então, a roupa comprida ela vai limitar a quantidade de corpo, né, de pele que o mosquito vai ter acesso, né? Mas a gente não consegue sair com uma armadura, né, com um escafandro, né? Tem rosto, tem mãos, né? Então a gente tem que usar o repelente, lembrar de usar o repelente. E sim, sempre que possível usar roupa comprida, né? Não só por causa do mosquito da dengue, outros insetos também, principalmente se a gente for ficar ao ar livre, né? É uma medida interessante. Doutora, falou de repelente aí, a gente recebeu algumas sugestões de repelentes caseiros, né? Isso ajuda ou pode ser um pouco perigoso? Eu acho que pode ser um pouco perigoso. A gente estava falando de fake news, né, logo no início do programa. Aí vem um monte de informações sobre várias coisas mágicas e miraculosas. Coisas que dão cheiro na pele. Comer alho, comer inhame. Não, vamos fazer o que o Ministério da Saúde manda. Vamos usar o repelente que está indicado, né, direitinho. Lembrar que a gente sua e que o suor dilui o repelente, que a gente tem que reaplicar, assim como a gente reaplica protetor solar. Pois é. Quanto tempo ele dura? Vai depender da droga que está, do princípio ativo, né, que está sendo utilizado, mas de algumas horas, né, que a gente usa o repelente. Então, assim, vamos seguir o que está bem consolidado, né, o que é bem definido pelo Ministério da Saúde e tentar parar com a disseminação aí de medidas que parecem ser interessantes, mas que, na verdade, só complicam as coisas. Quem já teve dengue pode ter de novo? Pode.
A pessoa pode ter 4 dengues na vida, né? Existem 4 tipos de vírus circulando, né? E ela não, tendo uma dengue, ela não causa imunidade para as outras dengues. E a cada dengue que a gente tem um risco maior de ter dengue grave, que é o que antigamente se chamava de dengue hemorrágica. Isso. Então, assim, se eu já tive dengue uma vez, eu tenho que ficar Mas a bem primeira atento. pode ser essa grave também? Pode também. Em crianças a gente vê mais isso, porque às vezes a mãe teve dengue, passa os anticorpos para a criança e a criança na primeira dengue pode ter uma dengue grave. É importante então lembrar que cabe a nós, né? A gente tem que cobrar do poder público, mas, né, doutora, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se prevenir, tem que falar sobre dengue, fale com o seu médico, inclusive a respeito de vacinação, se possível, a respeito contra a dengue, e fazer a sua parte, cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, e não ficar na dependência do poder público para que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer, Vem como outras sempre. vezes. Ótimo. Boa semana. Gente, para quem está em casa, obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Não respondemos todas as perguntas, mas fizemos o máximo possível. Beijo, até amanhã. Excelente tarde, excelente